Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 33 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. E hoje, já indo direto ao ponto, terminamos o capítulo 2, né, na aula passada, e vamos iniciar hoje o capítulo 3, que se intitula Manifestações Inteligentes. Até agora havíamos visto manifestações físicas, né, de efeitos físicos, batidas nas mesas, batidas nas paredes, levitações de mesas e cadeiras, as chamadas mesas girantes, né, fenômenos físicos. E que, como o próprio Kardec vai introduzir aqui, pode ser muito facilmente explicado através do magnetismo, através de alguma força que possa compensar e superar a força gravitacional e fazer mover objetos. Agora vamos entrar na parte das manifestações inteligentes. Manifestações agora que realmente asseguram, evidenciam, comprovam a existência de seres inteligentes que transcendem o fenômeno da morte, ou seja, a morte é biológica, o que morre é esse aparato, é esse corpo físico, mas a alma, que é o ser inteligente que somos, sobrevive. Então vejamos. Estamos no capítulo 3, né, da segunda parte, né, capítulo 3, manifestações inteligentes, e no item 65, Kardec já introduz da seguinte forma, introduz o capítulo. No que acabamos de ver, ou seja, nas manifestações de efeitos físicos, nada seguramente revela a intervenção de uma força oculta, e esses efeitos poderiam perfeitamente se explicar pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou a de um fluido qualquer. Aqui Kardec lembrando que o movimento de coisas e batidas pode muito bem ser explicado através da eletricidade, do magnetismo ou de alguma outra energia que talvez desconhecêssemos. Né? E ele continua. Tal foi, com efeito, a primeira solução dada a esses fenômenos e que podia, com razão, passar por muita lógica. Haveria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar-lhe a insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, resta evidente que ele admitindo mesmo que a eletricidade ou outro fluido, energia, tenha nele um papel, a ele se mistura uma outra causa. Qual seria essa inteligência? Foi o que a continuação das observações fez conhecer. Aqui interessante, aqui Kardec lembra que mesmo nos efeitos físicos viu-se algo inteligente. Mesmo nos efeitos físicos, verificamos, e estudamos isso nas aulas anteriores, verificamos a ação de um ser inteligente. Inteligência é essa que, sim, utilizando-se de coisas materiais, como mesa, pranchetas, cadeiras, lápis, utilizando desses meios, manifestou a sua inteligência, respondendo perguntas, dando as suas opiniões. Então ficou muito clara a existência de seres inteligentes, mesmo nas manifestações físicas. Mas agora o que Kardec começou a estudar e vai nos explicar agora são as manifestações que não requerem uma atividade física, não trata-se de levitação nem de batidas, mas de uma comunicação quase que direta, só não é direta porque, obviamente, necessita do concurso de um médium. Então vejamos, né? No item 66, Kardec escreve o seguinte: para que a manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia.
Basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Aqui é muito interessante que Kardec fez questão de nos explicar o que vem a ser esse inteligente, para que nós venhamos a entender que inteligente é só a manifestação, ou as palavras, ou o pensamento de um Einstein, de um Machado de Assis, de um Rui Barbosa, de um Camilo Flammarion, de um Aristóteles, de um Sócrates. Não, não. Aqui Kardec está definindo inteligência nesse contexto como uma manifestação, simples ou não, de um pensamento que não seja materializado, ou seja, um ser incorpóreo, mas que responde perguntas, que entabula pensamento. Não interessa se esse pensamento é bobo até, ou de um alto nível filosófico, seja como for, o pensamento de alto nível filosófico, ou um pensamento bobo e simples, mas que denota a presença de um ser que viveu e que de certa forma vive ainda. Perceberam a importância dessa definição? E Allan Kardec segue. Seguramente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, se está bem certo de que ele não obedece senão a um impulso mecânico, mas se reconhece nos movimentos do catavento sinais intencionais, se ele vira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão, ao comando, seria forçoso admitir que não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi ao que se chegou pela mesa. Brilhante, né? Brilhante. Lá nos fenômenos das mesas girantes, né, quando as mesas respondiam perguntas, né, há uma respostas binárias na maioria das vezes, tipo, há um espírito aqui, a mesa dava uma batida na cadeira, o espírito quer comunicar-se com alguém, aí a mesa dava uma batida com um pé no chão, ou quando o espírito queria dizer uma negativa, queria dizer não, dava duas batidas. É óbvio que não é a mesa que está respondendo, a mesa está sendo um objeto de transmissão do pensamento, ou se quisermos dizer, da fala do espírito, né? Isso é muito importante. É meio quando quando você manda uma mensagem via WhatsApp, não é o aparelho em si que está pensando, não é o seu celular que está pensando, né? Estou sendo extremamente redundante, né? E bem simples, mas foi alguém inteligente, você, que digitou as palavras, os caracteres no aparelho celular e os enviou. Toda a tecnologia envolvida nesse processo de impressão dos dados, de codificação dos dados, de envio dos dados, de decodificação dos dados, recepção e por aí vai, nada disso é inteligente, é engenhoso, é tecnologia, mas o ser inteligente foi a pessoa que digitou o texto, muito embora o texto pode ser um texto estúpido, pode ser um texto medíocre, pode ser um texto de alta elevação científica, filosófica ou moral. E é muito interessante esse paralelo como que o Kardec nos escreveu aqui agora. O telefone celular em si, o uso dele não quer dizer a inteligência em si, embora denote, é óbvio, uma inteligência que criou esse aparelho. Mas o ser humano que digitou a sua informação, a sua mensagem, sim. Bom, vamos para o item 67 agora, onde Kardec escreve o seguinte: vimos a mesa se mover, se erguer, dar pancadas, sob a influência de um ou de vários médiuns. O primeiro efeito inteligente que foi notado foi o de ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pé designado. Depois, caindo, dava um número determinado de golpes, respondendo a uma questão. Como eu acabei de falar anteriormente, né? No item anterior, quando eu falei que a mesa respondia binariamente sim ou não, correspondendo a uma ou duas batidas ou pancadas no chão. De outras vezes, Kardec continua,
A mesa, sem o contato de ninguém, passeava sozinha pelo quarto, indo à direita ou à esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos conforme a ordem dos assistentes. É bem evidente que descartamos qualquer suposição de fraude. Claro, Kardec havia estudado e havia supervisionado pessoalmente cada uma dessas reuniões às quais ele dirigia, que, que admitimos a completa lealdade dos assistentes, atestada pela sua honorabilidade e seu perfeito desinteresse. Falaremos mais tarde das fraudes contra as quais é prudente estar-se em guarda. Ou seja, muito lúcido, né? Muito interessante Kardec lembrando aqui que o grupo dele, esse verdadeiro laboratório, era muito bem controlado, estava imune às fraudes, mas ele lembra que sim, as fraudes existem e nós sabemos que elas existem sim. Bom, passando para o item 68. Por meio das pancadas dadas e, sobretudo, pelas pancadas no interior da mesa de que acabamos de falar, se obtém efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de diversas batidas do tambor, do simulacro de luta com fogo de fila ou de pelotão, de um canhoneio, depois o rangido da serra, os golpes de martelo, o ritmo de diferentes melodias, etc. Como se compreende, foi um vasto campo aberto à exploração. Aqui Kardec nos lembra, claro, que a pancada, ou as pancadas na mesa, esses fenômenos, eles não eram fortuitos, né? Imitavam-se batidas de tambor, imitavam-se marchas de guerra, imitavam-se instrumentos musicais. É óbvio, então, que havia uma inteligência por trás dessas batidas, ou melhor dizendo, uma inteligência que desferia essas batidas, esses golpes, esses ruídos. Kardec conclui o item 68 da seguinte forma: foi dito que, uma vez que havia ali uma inteligência oculta, deveria poder responder às questões, e ela respondeu, com efeito, por sim ou por não, por meio de um número de pancadas convencionadas, como eu já expliquei anteriormente. Penso ser desnecessário reexplicar. Por terem sido essas respostas muito insignificantes, ocorreu a ideia de fazer designar as letras do alfabeto e de compor, assim, palavras e frases. Muito interessante, porque a pancada binária, propriamente dita, sim ou não, levantava muitas dúvidas e abria a questão da fraude, do simulacro, até porque simular batidas binárias, né, uma ou duas batidas, ou mesmo nenhuma batida significando não, uma batida significando sim, abria margem para muita possibilidade de fraude. E aí teve-se a ideia de montar as letras do alfabeto e assim tornar a questão um tanto quanto mais complicada, mais complexa, digna de uma inteligência. Muito interessante mesmo. No item 19, aliás, perdão, 69, no item 69, Kardec completa e com o uso, e aí sim nós vamos entender a metodologia científica utilizada. Esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não poderiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade era explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas, desde que se averiguou que essas pancadas não eram dadas pelo médium, o eram, pois, pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso ainda que todos aqueles que foram vistos. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião.
Com efeito, as respostas se encontravam muito frequentemente em oposição formal com o pensamento dos assistentes, fora da capacidade intelectual do médium, mesmo em idiomas ignorados por ele, ou relatando fatos desconhecidos de todos. Os exemplos são tão numerosos e é quase impossível que alguém que tenha se ocupado um pouco com as comunicações espíritas dele não tenha sido muitas vezes testemunha. Citaremos apenas um que nos foi referido por uma testemunha ocular. E aqui é muito interessante compreendermos, porque até então, no fenômeno aí das mesas girantes, ou mais ainda nas batidas na mesa, especulou-se, como ficou claro aqui pelas palavras do Allan Kardec, que poderia, já, claro, excetuando-se e admitindo-se, claro, a completa honorabilidade, ou seja, a completa honestidade de todos os participantes, ou seja, entendendo-se que não havia fraude, achou-se por bem entender ou especular o seguinte: será que não são os pensamentos dos médiuns ou o pensamento do médium que está sendo projetado? E com muita razão, Kardec lembra que muitas vezes não, aliás, muitas vezes as respostas não tinham nada a ver com o pensamento do médium. As respostas estavam muitas vezes, como acabamos de ler, em idiomas desconhecidos pelo médium. Os assuntos às vezes abordados, as questões levantadas e respondidas não eram algumas vezes da alçada do próprio médium, era desconhecida pelo médium. E respostas muitas vezes de algo ou a questões que o médium sequer estava pensando nisso. Ou seja, deem uma relida nesse item, tá? O item 69, é interessantíssimo. Deem uma relida, como eu falei, essas aulas, elas não eximem, essas aulas não substituem a leitura do livro. É importantíssima essa leitura. Então, releiam ou assistam esse vídeo mais de uma vez e vemos como Kardec usa a metodologia científica: observação, comparação, estabelecimento de hipótese, teste das hipóteses, deixar para lá, ou seja, excluir as hipóteses cujas evidências e os fatos não corroboram e seguir em frente com as hipóteses cujos fatos estão demonstrando. Eis o verdadeiro método científico. Interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Bom, então ficou claro então que esses movimentos das mesas, as pancadas delas, são realmente fenômenos inteligentes. Ou melhor dizendo, lembrando da comparação que eu fiz no aparelho celular, o fenômeno em si não é inteligente, a causa deles é que precisa ser inteligente. Perceberam a diferença? Bom, era essa a aula de hoje, vamos parar por aqui, já há bom conteúdo para se estudar. Bom, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.